A graça e a paz, pastor Luiz Roberto. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre preparação de sermões. E agora nós vamos trabalhar um pouco as divisões do sermão. Para isso, nós anotamos aqui algumas divisões do sermão. A primeira é uniformidade, a segunda, harmonia, a terceira, transição e a quarta, pertinência. E nós vamos discorrer em cima disso aí, desses 4 requisitos de qualidade na mente do pregador para preparar um bom sermão. A uniformidade, nós vamos deixar a coisa bem sucinta, bem definida, para não esticar muito nas definições, que é para a gente gravar melhor, tá bom? Então, a uniformidade no sermão exige a relação entre os pontos principais do sermão. Basicamente é isso, simples, tá? Então, para que o sermão seja uniforme, ele tenha essa uniformidade, se faz necessário que haja uma relação entre os pontos principais desse sermão. Então, tudo que está dentro do sermão, todos os pontos principais, precisa estar relacionados um com o outro. Precisa haver essa relação entre o sermão no seu todo, tá bom? Aí vem, então, o segundo ponto, que é a harmonia, A harmonia, a harmonia das divisões do sermão liga-se ao fato de que os seus pontos principais, ainda que distintos uns dos outros, se relacionam devidamente. Tá bom? Então, vou ler de novo para a gente entender melhor. Para que haja uma harmonia no sermão, as divisões, elas precisam estar ligadas ao fato de que seus pontos principais, ainda que distintos uns dos outros, tá bom? Se relacionam devidamente entre si. Tá bom? Então, nós vamos falar de coisas distintas, mas ao mesmo tempo nós vamos ter essas coisas distintas relacionadas uma com a outra. Está dentro do assunto, dentro do tema, dentro do propósito a ser atingido. Tá bom? Então precisa ter essa harmonia, uma harmonicidade bem legal ali entre todos os pontos. A questão agora é a transição. A transição, ela deve haver uma ponte em cada divisão. Eu já fiz um pequeno comentário anterior, em relação a isso, mas essa transição é uma ponte em cada divisão. Cada divisão do sermão precisa ter essa transição, uma ponte de uma passagem para outra, tá? Dentro dos pontos principais, ok? Então, isso deve ocorrer devidamente para também se ajustar ao sermão. Deve ser executada de forma leve e natural. Não precisa se preocupar em forçar um negócio para dar um destaque, não. É natural, vai naturalmente. A pessoa vai falando, e aí ela terminou aquele ponto principal e ela vai entrar no outro. Então, aí ela já automaticamente ela frisa o que foi falado anteriormente e aí dá ênfase ao novo
ponto que vai ser discutido e já entra no ponto explanando o ponto para que ele seja bem aceito, bem entendido. Isso é uma transição de locução, é uma transição verbal, às vezes é uma transição, é uma ponte, é um elo, que você vai fazer uma ligação daquilo que você estava falando anteriormente com o outro assunto que vai entrar agora, ok? O 4 é a pertinência, né? Anotei aqui, pertinência. É aquilo que concerne ao assunto, tá? O assunto tem que ser pertinente, tá? Ele não pode ser alterado, ele não pode ser mudado, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser deixado de lado, ele é pertinente. Você vai falar do assunto do começo ao fim. Então, não vai sair fora do assunto, não vai usar exemplos de outras coisas e tal, e se prender naquilo lá, e esquecer do assunto que você está falando e não voltar nele. Isso acontece com muito pregador, que às vezes ele se empolga em dar uma referência, ou fazer uma analogia, ou contar uma experiência, e aí ele não consegue retomar aonde ele tinha parado, aonde ele abriu esse parênteses, ele não consegue retornar. Então isso é muito importante, que o pregador tenha essa habilidade para que ele venha ser pertinente na palavra, ser pertinente naquilo que ele está falando no assunto. Então essa pertinência, ela é necessária, e é uma coisa que às vezes é meio perigosa, porque a pessoa realmente ela se perde nesse ponto aí, tá? E aí ela tem dificuldade de retomar. Mas se a pessoa ela estiver preparada e já dentro dela já tem, né, aquele conceito de que ela sabe sair, sabe voltar, então ela vai estar dentro da pertinência tranquilamente, tá bom? Então a pertinência, as divisões e pontos principais com relações entre si. Todos eles têm que ter uma relação entre si, tá? E pertinentes uns ao outro. Aí agora nós temos 4 perguntas básicas que nós fazemos quando nós estamos montando o sermão. Quais são essas perguntas? Eu anotei aqui 4 perguntas básicas: que, por quê, como e o que fazer. Essas 4 perguntas, elas são necessárias dentro do sermão, tá? Você pergunta para o sermão, pergunta para o texto: que, o que, por quê, como e o que fazer. Porque essas perguntas vão ser as respostas para os ouvintes, tá? O que é que você está falando? Do que se trata? Né? Aí vai falar, por que você está falando aquilo? Qual a necessidade daquele assunto? O que aquele assunto se faz interessante para que eu esteja ouvindo? Como isso aconteceu? Como isso vai me beneficiar? Como isso é importante para mim? Como isso vai trazer alguma coisa que vai me edificar? Então, essas perguntas estão aqui, ó. O que, por quê, como e o que fazer. No final das contas, depois de ter ouvido tudo que foi pregado, o que faço? Então, essa resposta tem que estar dentro da pregação. O que fazer? Você vai por esse caminho ou vai por aquele caminho? Você vai trocar de atitude ou vai permanecer do jeito que está? Então, o que fazer? Como
vou proceder mediante essa palavra, mediante isso que foi pregado, tá bom? Então, não esquece essas 4 perguntas: o que, por quê, como e o que fazer, ok? Vou repetir: o que, por quê, como e o que fazer. São 4 perguntinhas que você vai fazer para o texto, que vai fazer para o seu sermão, e você vai precisar responder essas perguntas e apresentar as perguntas e as respostas para o seu público que vai estar te ouvindo, para a tua igreja, né? Para os teus amigos, para aonde você estiver pregando a palavra. Então, agora vamos entrar no detalhe de de cada uma delas aqui. Simplificando. Eu sempre gosto de simplificar, que é para não complicar, porque às vezes a matéria ela é bem extensa e a gente entra em coisas que vai, em vez de ajudar a pessoa, às vezes acaba confundindo. E eu gosto de simplificar, eu gosto de dar um negócio mais light, vamos dizer assim, mais simples, que é para a pessoa entender. Tá bom? Então, vamos lá. O que? O que é? Para identificar, e essa pergunta é para identificar algo novo. O que é? Eu não conheço, mas eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é, né? Então, identificar algo novo ou algo diferente, né? Porque eu não sei o que é. Eu já vi algo parecido, mas não é igual, é diferente, tá? Então, o que é? É diferente ou é novo, ou é uma novidade, tá bom? Então, simples, só isso. O que é? É algo novo ou é algo diferente, tá bom? Então, ali eu vou ter que especificar o que é, tá bom? E agora nós vamos lá, o porquê, né? As criancinhas sempre perguntam: pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Mãe, o que é isso? Mãe, para que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Né? O ser humano, ele precisa entender os porquês da vida, tá? Isso aí mostra o porquê do assunto, tá? Por que o assunto está sendo falado, está sendo tratado, está sendo transmitido? Qual a razão? Qual é o fato? E qual é a prova que se tem mediante ao fato? E qual é a veracidade que tem mediante a razão? Tá certo? Então, dentro desse porquê, tem várias coisas. Às vezes não é suficiente mostrar a origem do assunto, às vezes não é suficiente, mas precisa provar a sua necessidade, né? Se nós estamos falando de um assunto, de repente a origem dele não é suficiente para nós, mas eu preciso ter a veracidade desse assunto, se ele é real, se ele é verdadeiro, e o que ele traz para mim, né? Então, essas perguntas são muito importantes, tá bom? Então, por quê? Agora nós vamos para como. Como isso, como aquilo, tá bom? Como é que é? Como é que foi? Depois de convencer o público da necessidade, se diz como consegui-lo, ou como consegui-la, tá? Essa necessidade, então, pergunta-se como? Como eu faço para ir lá? Como eu faço para receber? Como eu faço para chegar? Como eu faço para abençoar? Como eu faço
para servir. Então, essas respostas têm que estar dentro do sermão. Passar a resposta para os ouvintes saber como ele vai reagir ao que está sendo falado. Ok? Depois do como, nós temos aqui, o que fazer. O que fazer praticamente já é um fechamento tudo que foi falado, né? Então, o que fazer já está resumindo, já resumiu tudo, desde o princípio até o último tópico do sermão. Ok? Esse é o ponto-chave do sermão. Fazer a aplicação para as necessidades dos ouvintes. Tá bom? Então, o ouvinte ouviu uma mensagem, ouviu uma pregação, ouviu uma palavra, mas aí ele precisa saber, e agora? O que eu faço? Como fazer? Como eu vou reagir? Como eu vou tomar uma atitude? Né? Então, existem direcionamentos que é dada na pregação, que são dados na pregação, para que as pessoas começam a ter uma direção do que ela vai fazer. Então, isso é muito importante. O pregador precisa falar, mas ele já vai dando algumas direções. Mas ele não vai falar, faça dessa forma ou faça daquela. A decisão sempre é da pessoa, tá? Então, a pessoa ela vai decidir. Ela tem o poder de decisão. Mas para ela decidir, ela precisa saber responder essa pergunta. O que fazer? O que fazer? Tá bom? Então, esse é o ponto-chave. Agora nós vamos aqui para dentro das divisões do sermão. Eu vou fazer um comentário muito interessante, porque o comentário é esse. Às vezes, o pregador tem uma facilidade até de preparar o seu sermão. Ele tem essa facilidade, essa habilidade de preparar o seu sermão, mas ele sente dificuldade na hora de transmiti-lo. Isso acontece muito. E às vezes, a transmissão do sermão esbarra na preparação que foi feita. A própria pessoa, o próprio pregador que preparou o sermão, ele fez um sermão tão elaborado, tão ali, né, e tal, que ele, na hora de transmitir esse sermão, ele bate o olho ali e ele não consegue desenvolver. Por quê? Porque ele se perdeu dentro do sermão dele, tá? Na preparação. Então, se faz notório que, quando você prepara o seu sermão, você tem que estudar também o seu sermão, analisar o seu sermão, ler o seu sermão, ter intimidade com ele, porque quando você estiver falando, você só vai bater o olho aqui no sermão e vai explanar as divisões, os tópicos e subtópicos normalmente, porque já está tudo na tua cabeça. Entendeu? Agora, se a pessoa ela faz aquilo que, de repente, ela preparou, mas ela não assimilou, ela não teve uma intimidade, então ela precisa ter um certo cuidado. Sermão de última hora geralmente não dá certo, tá? Aí acontece aquelas coisas assim, às vezes é até meio engraçado. O pregador chega assim, eu tinha preparado uma palavra, mas agora eu cheguei aqui, Deus mudou tudo. Eu fico meio preocupado com isso, porque Deus não é assim, não age dessa forma, entendeu? Se ele tem uma palavra, ele preparou essa palavra, é aquela palavra.
Aí Deus vai mudar a palavra? Deus não muda a palavra. Entendeu? Então é muito arriscado. Às vezes até as nossas expressões, antes de pregar, já vai dar um fator negativo em alguma pessoa, não digo em todas, mas em alguma pessoa que está ali para ouvir. E de repente o pregador fala isso, aquilo chocou a pessoa e ela já está despreparada para ouvir uma palavra. Ela não vai mais receber da maneira que ela deveria receber, né? Então são detalhes. Às vezes o pregador ele está pregando para uma multidão, mas não é a multidão que Deus quer alcançar, é uma pessoa na multidão. Então essa alma que está na multidão, ela tem um valor, tem um propósito para Deus. E de repente, se o pregador, com as suas palavras, matar aquilo que a pessoa estava esperando para receber, então ali anulou tudo. Porque os outros vai ser só alegria, entendeu? Só glória a Deus e aleluia. Mas o objetivo principal da pregação que Deus preparou para ser levada não aconteceu. E a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa que está levando a palavra. Então são detalhes que nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá bom? Então esse comentário eu estou fazendo porque eu achei necessário e importante para nós que pregamos a palavra do Senhor. Bom, então quando o pregador anuncia os pontos principais de seu sermão, ele está indicando por onde ele vai seguir o seu sermão. E o ouvinte, ele não vai ter dificuldade em acompanhá-lo no seu desenvolvimento, tá? Então, quando o pregador anuncia os pontos principais do seu sermão, ele chega lá e ele fala, olha, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Eu tenho esse ponto aqui que vai ser discutido e nós vamos analisar e vamos pensar sobre isso e tal, tal. Depois nós temos esse outro aqui, assim, 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 assim. Então ele já preparou a igreja, o povo, o seu ouvinte, o seu público para receber aquilo que ele vai falar. E aí a pessoa vai ficar naquela expectativa, esperando. Não, como é que vai ser isso aí? Tá bom? Outra coisa é o seguinte, tudo deve acontecer como se o pregador fosse um dos ouvintes. Isso é muito importante. O texto, a começar pelo texto, o texto escolhido, ele fala com o pregador. O pregador recebe de Deus, né? Recebe de Deus na vertical. Desceu do céu para ele. Aí ele vai trabalhar aquele texto, preparar o seu sermão, porque a hora que ele transmitir a palavra fiel que ele recebeu de Deus, aí Deus vai falar através dele para a igreja. Certo? Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus, segundo a palavra, né? Então, o pregador anuncia os pontos principais, tudo bem. Depois, tudo deve acontecer como se fosse pregado para os seus próprios ouvidos. Isso vai fazer bem àquele que está ouvindo. Duas maneiras de anunciar as divisões do sermão. A primeira, quando a pregação for doutrinária, uma pregação de ensino, ela pode anunciar todas as divisões, né? E para dar ênfase aos pontos destacados para atrair as atenções dos ouvintes.
Então, nessas pregações de ensino, pregações doutrinárias, o pregador ele pode destacar todo o esqueleto da sua pregação e falar: olha, nós vamos falar sobre o pecado, a origem do pecado, o que o pecado faz, o que devo fazer para não cair no pecado. Então ele vai citar os pontos principais da sua pregação e aí o público já começa a se preparar para receber aquilo que ele vai falar, ok? Então, dentro da pregação doutrinária, é até interessante que o pregador ele faça a explanação do seu esboço, dos seus pontos principais, dos seus subpontos, tal detalhadamente, para que as pessoas se preparem. Outra maneira que pode ser feita é, em vez do pregador agir dessa forma, ele omitir de anunciar os pré-requisitos da pregação dele para os ouvintes, tá? E aí ele, por si próprio, ele já vai discorrendo no seu discurso, na sua pregação. Só que essa forma ela exige uma experiência e também uma habilidade do pregador para que a atenção do público esteja ligada nele, entendeu? Porque senão as pessoas não vão estar atentas ao que ele está falando. Ele precisa ter uma habilidade, uma experiência boa dentro da sua oratória, para que ele atraia as atenções para a sua pregação, né? De outra forma, os pontos principais e suas subdivisões são apresentadas com ênfase atrativa para a atenção dos espectadores, tá bom? Então, o mais importante de tudo é que seja transmitida a mensagem com uma ênfase, com uma atenção do seu público, e você consiga reter esse público e transmitir o que você vai transmitir para a necessidade do seu público dentro daquilo que Deus já colocou no seu coração, na sua mente, que você preparou. Então, tudo isso se faz necessário, tudo isso é importante. E nós, como homens e mulheres de Deus, pessoas que estão à frente, falando, explicando, precisa ter essa habilidade para transmitir aquilo que se faz necessário para os ouvintes. Então, assim, nós vamos parar por aqui, né? E depois nós vamos dar continuidade nesse estudo e peço que vocês estejam atentos, né, aos vídeos, estudando, ouvindo. Não ouçam só uma vez, ouçam 2, 3, quantas vezes for necessária, tá bom? Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade no nome do Senhor Jesus.